E aí galera, beleza? Eu sou o Everton Villa, fotógrafo de pessoas há mais de 7 anos. É isso aí. E eu tô aqui para contar um pouquinho de como nós começamos, né? Como foi, como aconteceu tudo isso na minha vida, como eu entrei nesse mundo de fotografia. Como eu comentei, sou fotógrafo de pessoas, já fiz mais de 300 eventos, né, mais de 300 trabalhos realizados. Participo de 7 associações de fotografia, com mais de 60 fotos premiadas. Então, tudo isso, com esse período trabalhando com a fotografia, a gente conseguiu esse reconhecimento, a gente conseguiu fazer a nossa marca na nossa cidade com muito trabalho, né? E hoje estou aqui para contar um pouquinho de como isso aconteceu, de como realmente de como nós viemos para a fotografia, né? Um pouquinho realmente da nossa história e como e quando a gente começou. Todo esse início foi lá em 2014, por um acaso, né? Por um acaso a Érica queria comprar uma câmera, a Érica é minha esposa, queria comprar uma câmera top, uma câmera boa, né, vamos dizer assim. E eu não queria comprar de jeito nenhum, porque ela ia gastar todo o dinheiro que a gente tinha, né, para comprar essa câmera, mas ela queria fazer, assim, fotos boas, né, fotos boas. Então, meio que a gente começou realmente através desse interesse dela em ter essa câmera, né? E com tudo isso também, quem era o Everton de 2014, né? O que eu fazia? Porque eu não venho de família de fotógrafo, né? Então eu era gestor financeiro de uma empresa de confecção aqui da minha região, né? Que aqui é um polo da indústria de confecção. E trabalhava com isso, não venho de família de fotógrafo. E aí surgiu a ideia, né? Surgiu a ideia da Érica, que nem eu comentei, a minha esposa, de comprar essa câmera. E fomos nós comprar a câmera que ela queria. Como eu comentei, chegando lá, eu não queria de jeito nenhum, porque ela ia gastar todo o dinheiro que a gente tinha, né? Juntado, quase não dava para juntar dinheiro, e juntou, queria comprar uma câmera. Né? E como eu disse, foi através do interesse dela que começou a despertar essa fotografia em mim mesmo, né? Que inclusive foi essa câmerazinha aqui que a gente tem até hoje, 2014, 7 anos que a gente tem ela, é a nossa T3i, né? Aqui tá a lentezinha do kit, mas foram outras lentes que a gente comprou ao longo do tempo. E começamos com essa câmera e continuamos com ela aí durante um ano e meio, fotografando com a T3i, né? E quando a Érica quis comprar essa câmera, minha esposa quis comprar essa câmera, como nós pagamos caro, eu fiquei curioso. Eu falei assim, caramba, eu quero saber o que isso faz e o que isso não faz, né? Eu quero saber cada botão, né? Cada botão disso aqui eu quero saber como faz, por que é melhor que o celular. Então eu fiquei muito curioso. Com essa curiosidade eu comecei a estudar, né? Estudar, foram horas e horas de vídeo no YouTube, pesquisando sobre a câmera, e com isso, sobre o pesquisando da câmera, eu também comecei a estudar a fotografia junto, né? Porque quando você começa a estudar a parte técnica da câmera, você começa a ver sobre fotografia também, né? E foi assim, esse começo. Eu era gestor financeiro, a Érica, minha esposa, era estilista numa empresa de confecção. Não viemos de família de fotografia. Foi por causa de um interesse dela em comprar uma câmera semi-profissional que surgiu o interesse em mim nessa profissão que é lindíssima. Nessa profissão que realmente faz de mim realmente as pessoas que nós somos hoje, eu e a Érica. E com isso, quando a gente vai trabalhando, quando a gente vai estudando, eu fotografava até a formiga que passava do meu lado com a câmera, né? E com isso começou a aparecer alguns trabalhos. Sabe quando o parente chega? Fala assim, ué, você fotografa a festinha
Ou ela chega e te convida, ó, vai ter a festinha do meu sobrinho, você não quer ir levar sua câmera, né? E aí começou, vocês vão ouvir muito isso, tá? Quem for começar na fotografia vai ouvir muito isso. Mas é uma maneira de você começar, é uma maneira de você começar a apresentar a sua fotografia, a construir o seu trabalho, né? E foi através desses pequenos trabalhos, né, que foi surgindo o interesse e também foi fortalecendo isso em mim, tá? No começo, isso era algo mais meu, tá? Porque hoje nós somos um casal, a nossa fotografia ela é em casal, né? Tanto nos ensaios quanto no casamento. Mas a Érica, que é minha esposa, ela veio depois, né? No começo o interesse realmente era mais meu e eu não imaginava que ela viria, porque ela tinha a profissão dela, né? Ela tinha a profissão dela. E com isso também, com os trabalhinhos que a gente fazia ali para os parentes, né? Começaram a aparecer os primeiros pedidos ali de trabalhos remunerados, vamos dizer assim, né? Tinha gente que queria pagar para me fotografar elas, olha só que interessante. E começou a surgir alguns trabalhos, né, pagos, né? Alguns trabalhos que nós fomos pagos para poder fotografar. Eu lembro até hoje uma festinha infantil que eu fui fazer, eu usei o flashzinho pop-up da câmera aqui, ó. Quer ver? E fazia umas fotos que eu ficava feliz da vida. Ó, pensa, isso aqui na época era o que era o que há. Eu achava que eu tava arrasando, né, com o flashzinho pop-up aqui da câmera. E na verdade, era tudo um começo, né? Era realmente tudo um começo dessa evolução, todo um começo de todo esse desenvolvimento que a gente teve na fotografia, que nós fomos aprendendo, né? A gente tirava aquelas fotos com o flashzinho pop-up, falei, nossa, olha, parecia uma penumbra a foto, a gente achava linda, né? Mas é assim, o começo é assim, você descobrir o seu trabalho, você descobrir, então é assim que funciona, mas eu acho que se eu fizer de outro jeito vai ficar melhor. A luz não ficou aqui, então eu tenho que ir um pouquinho para lá. A fotografia, ela te tira da zona de conforto, ela te faz pensar. E como eu fui sempre um cara muito curioso, eu sempre fui me aprofundando, sempre queria entender mais, né? Isso tudo então em 2014, né? Até que um grande momento aconteceu, foi quando eu fiz um curso, um workshop de fotografia, que eu trouxe aqui para a cidade, né? Que só eu fiz, nenhum outro fotógrafo quis participar da cidade, só eu fiz. E veio fotógrafo de São Paulo, veio fotógrafo do Rio de Janeiro, veio fotógrafo do Brasil todo, né? E ninguém da cidade quis participar, mas eu trouxe porque realmente eu gostava daquele trabalho, eu queria entender como era feito aquele trabalho, o porquê era feito aquele trabalho. E a partir desse curso que eu fiz, desse workshop, foi a grande virada de chave na minha cabeça sobre a fotografia. Por quê? Até então, pessoal, eu tinha aprendido a tirar foto. Eu não tinha aprendido a fazer fotografia. Eu tinha aprendido a tirar foto. E quando eu vi o tamanho da dimensão que era a fotografia, o tamanho que isso poderia significar na vida das pessoas, a hora que eu separei foto de pessoas, foi quando eu tive realmente essa virada de chave na minha cabeça. Eu falei assim, opa, calma aí, não é só fotografia, tem algo a mais, são pessoas, e com as pessoas vem sentimento, vem os momentos, e então a partir daí eu quis não simplesmente tirar foto das pessoas, eu comecei a querer entender, a fotografar como elas se sentiam ao ser fotografadas. A gente quis mostrar para as pessoas como realmente elas eram, né? Qual era a essência, o que elas queriam realmente falar com aquelas fotografias, né? O porquê elas me contratavam. E tudo isso ali em 2014, né? Essa grande virada de chave na minha fotografia, né? Ainda lembrando que a fotografia ela vinha como um hobby, né? Eu ainda trabalhava
eu ainda trabalhava na empresa, eu era gestor financeiro de uma empresa, e eu estava ainda conciliando, né, essas duas, vamos dizer assim, esses dois trabalhos, né, porque a minha fotografia nunca foi um hobby, sempre foi um trabalho. Eu sempre levava as duas coisas como um trabalho, né? E ainda em 2014, né, a fotografia ela já começa a me dar novas experiências, né? Foi quando eu fui fazer o meu segundo workshop de fotografia em São Paulo. Por que essa foi a nova experiência? Porque eu nunca tinha viajado de avião, né? Então a fotografia já trouxe isso para mim. A minha primeira viagem de avião foi em prol da fotografia, foi para fazer um curso em São Paulo, né? Que foi realmente fantástico, foi uma experiência muito show, tanto o workshop quanto a primeira viagem de avião, né? E eu se achava estava viajando de avião para fazer fotografia, olha só que fantástico. E até então a fotografia ela vinha como eu nunca levei ela como um hobby, mas ela já vinha trazendo rentabilidade para mim, ela já vinha trazendo dinheiro extra no meu orçamento, vamos dizer assim, né? A partir daquele momento que eu fiz aqueles trabalhinhos para os parentes lá, comecei a apresentar o meu trabalho, né? Comecei a colocar o meu trabalho ali à prova, as pessoas se interessaram e a partir daí as pessoas começaram a pagar. Era pouco, lembro até hoje, fiz uma festa infantil por R$100, mas todo começo é assim. Para mim, tá ganhando R$100 em uma hora de trabalho, para mim aquilo era fantástico, porque eu trabalhava 8 horas para ganhar R$30. Então, eu ganhando R$100 em uma hora, olha só. Então, realmente, nesse momento eu já começava a fazer as contas. Eu falei assim, opa, além de ser um trabalho com uma experiência fantástica, ela pode ainda ser muito rentável. E vamos para 2015, né? O que aconteceu, Everton, em 2015? A fotografia ela começa a ganhar mais espaço ainda, né? Ela começa a pegar um espaço maior da nossa vida do que em 2014, né? Qual que era o cenário de 2015? Eu tinha emprego fixo, bem remunerado, eu tinha cargo de confiança na minha empresa, não passava ponto, nada. Era bem remunerado e fazia as fotografias aos finais de semana, né? Pegava os trabalhinhos ali, fazia ensaio gestante, ensaio infantil, festinha infantil, só que agora tudo remunerado, né? Já não fazia mais para os parentes, né? Já não fazia mais para os parentes, então tudo remunerado. Então por isso que ali em 2015 a fotografia ela já começa a ter um espaço maior, eu já começo a dar um pouco mais de atenção para a fotografia, né? E pelo segundo semestre, né, em 2015 a gente já estava fazendo alguns casamentos pequenos, né? Doido lá da cabeça. Meu primeiro casamento que eu fiz fiz só com a T3i. Os fotógrafos que estão me acompanhando aí sabem o que é fotografar um casamento com a T3i, a lente do kit e só uma lente. E sozinho, tá? Sozinho. Loucura, mas foi o início, né? Porque na época, como eu falei para vocês, eu não venho de família de fotógrafo, então eu tinha que aprender. Eu tinha que aprender de alguma forma, né? E essa forma realmente foi arriscando. E graças a Deus deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então a gente já vinha trabalhando, já vinha fazendo alguns eventos pequenos. É claro que não era um casamento das proporções que nós fazemos hoje, mas era um casamento, a importância era a mesma, né? A importância de se entregar um trabalho final depois, né? E de se entregar o trabalho, não perder ele, né? Por estar só com a câmera, a importância e a responsabilidade era a mesma, tá? E com isso, eu já começava a testar o nosso trabalho, né? Eu começava a participar das associações de casamentos, onde o nosso trabalho era colocado à prova através dos concursos. Everton, mas que são esses concursos? Os concursos nada mais de uma forma de você testar o seu trabalho a nível nacional e internacional, para ver se você realmente está dentro do padrão do que está acontecendo hoje, está dentro da fotografia de casamento, ou de ensaio, ou gestante, ou de parto, dentro do padrão
do padrão, vamos dizer assim, não de qualidade, mas do padrão de qualidade, de criatividade, né? Se você está dentro do padrão, se você realmente está entregando aquilo que é a fotografia hoje. Então, nada mais é que isso, é você colocar o seu trabalho para testar junto com milhares de outros fotógrafos. E no segundo semestre de 2015, ali para novembro, nós tivemos nossa primeira foto premiada, que foi na Bride Association, que era muito difícil. Eu já tava tentando, já fazia um ano a ter uma fotografia premiada, né, a gente conquistar essa fotografia premiada. Nós somos os primeiros em Cianorte, né, na nossa região aqui, a ter uma fotografia premiada em uma associação tão difícil que era na época. De 2015 a 2016 a gente chegou a ficar no top 10 dessa associação de fotógrafos, que é uma associação, para quem acompanha, que tinha fotógrafos do Brasil todo, fantásticos, eram profissionais de renome no Brasil, e a gente sempre ter o nosso nome ali junto com eles, era uma energia. Serve um pouco pro ego? Serve, claro que serve um pouco pro ego também, mas mais que isso, serve para mostrar para você mesmo que você está no caminho certo, que você tem que seguir por esse caminho, né? Então isso foi algo que alavancou não a nossa fotografia, mas alavancou a nossa autoestima, alavancou a nossa vontade de querer ser mais criativos, de querer fazer mais diferente, de querer fazer fotografias incríveis para os nossos casais, né? Então realmente isso animou a gente bastante. E com isso, né, com toda essa animação, a gente começa a desenhar esse futuro um pouquinho, com uma ambição um pouquinho maior. Por quê? Porque logo em seguida, ali em outubro de 2015, né, eu peço demissão do meu emprego, né, louco, né, doidinho da cabeça. Tava com um emprego com uma boa remuneração, estabilidade, e ele pede as contas para viver de fotografia, né. Naquela época, muitas pessoas acharam que eu era doido, né, mas a gente acreditava, né, eu acreditava que era aquilo que eu queria para mim, né? E então com isso, com o pedido de demissão, eu já tinha um sonho, né, de abrir um escritório. Eu já tinha um sonho de abrir um escritório pra gente, mas um escritório que pensasse diferente, um escritório que atraísse algo diferente, né? Que realmente não fosse mais um estúdio de fotografia, né? E aí muitas pessoas hoje, né, algumas que já fizeram meus workshops, né, eu já dei mais de 10 workshops também aqui, já dei workshop na nossa região, já dei workshop em São Paulo, já dei workshop no Paraguai, e muitas pessoas que faziam workshop ainda vivenciavam esse momento que eu passei, ainda tinha um emprego, mas queria viver da fotografia, né? E eu conheci fotógrafos que eram controladores de voo, né? Controladores de voo da aeronáutica. Um casal que abandonou a profissão para ser fotógrafos, né? E isso vai além do que a gente pensa. Vai além de estabilidade, vai além do financeiro. Isso serve para você realmente passar a ter uma qualidade de vida melhor, seguir aquilo que você sonha, né? Muitas pessoas não têm coragem, mas a hora que a gente toma coragem ali, dá medo? Dá muito. Pensa no medo absurdo que dá. Mas a gente tem que acreditar, porque muitas vezes não, acho que 100% das vezes, só depende de você. Só depende de você dar certo, né? E muitas pessoas me perguntam, mas qual que é a hora certa, cara, de eu fazer essa transição? Qual a hora certa de eu arriscar? No meu caso foi assim, sabe quando toca a música do Fantástico no domingo à noite? E você sabe que você tem que ir pro emprego na segunda, te dá aquele desespero? Não quero ir, não quero mais aquilo pra mim. Eu acho que esse é o momento. Esse é o momento, porque o que você tá vivendo já tá te fazendo mal. Já não é algo natural. Já não é algo que faz parte da sua vida, cara. O que você quer é outra coisa.
Então essa é a hora, para mim essa foi a hora certa. E eu também não comecei mais a render no meu trabalho como eu rendia antes, porque a gente perde o foco, não adianta. Eu ficava recebendo pedido de orçamento toda hora. Na hora do trabalho eu respondi orçamento, né? E aí você para de render, entende? Então realmente, e aí os seus patrões vão começar a ver que você já não está rendendo aquilo que você estava rendendo. E acaba sendo prejudicial para você e para a empresa que você trabalha. Então, assim, para mim essa foi a hora certa. Eu vi que eu parei de render no meu trabalho. Eu vi que eu não queria ir mais para o meu trabalho, né? Para o meu trabalho fixo que eu tinha. Eu não queria, chegava no domingo à noite e eu ficava desesperado. Eu falei assim, não quero, me dava uma agonia, né? Porque já não era aquilo que eu queria fazer mais da minha vida, né? Então, para quem fica, né, se perguntando qual é a hora certa, eu acredito que a hora certa é essa, beleza? E só que assim, eu não abandonei tudo do nada, né? Eu tinha um plano. Eu e a Érica, né, minha esposa, a gente tinha um plano. Como eu comentei no começo, a Érica era estilista de uma empresa grande da cidade e ela ganhava o dobro que eu. Né? Infelizmente, ela ganhava o dobro que eu. Mentira. Ela ganhava mais que eu e o plano era esse, amor, eu vou sair e você paga as contas. E você segura nas contas aí, tá? Pra mim, né? Você segura nas contas aí pra mim. E caso não der certo, né? Caso nada der certo, pelo menos as contas fixas a gente tem a grana pra pagar. Tranquilo. Então, esse era o plano, né? Mas o grande lance da vida é que a hora que Deus quer mudar os planos, eles mudam, né? E mudam com força. Então vamos para 2016. Para nós, né? Para mim, para a Érica, a minha esposa, eu falo, foi o ano do tudo ou nada, né? Por quê? Fevereiro de 2016, meu último mês na empresa, né? Não vou falar que bateu um gelo não, porque como eu expliquei para vocês, já não era mais aquilo que eu queria. Então eu realmente estava feliz. Eu estava feliz, né, não feliz de estar saindo da empresa que eu trabalhava porque eu não gostava, não. Eu estava feliz de estar saindo dali para vivenciar o meu sonho, né, que era abrir meu escritório de fotografia, que era viver com essa nova profissão, né? Então, em fevereiro de 2016, né, meu último mês na empresa, eu saio e a gente começa a procurar um ponto comercial, tá? Galera, a questão do ponto comercial não foi por acaso. O que acontece? Na nossa região, na nossa cidade, você ter um ponto comercial agrega muito valor e agrega mais responsabilidade, né? Agrega mais valor. Então a gente viu que era necessário a gente ter um ponto comercial, né? Era necessário, trazia mais valor à sua marca e trazia também mais, como eu posso dizer, trazia mais credibilidade, né, para o nosso trabalho. Então, porque assim, eu sei que em muitos lugares as pessoas atendem em home office, atendem em padaria, atendem em restaurantes, enfim, e funciona também, né? Em algumas regiões isso funciona, mas não vou dizer que aqui em Cianorte não funcionaria, aqui na nossa região, mas nós, já que a gente estava arriscando, nós optamos em abrir o ponto comercial porque era um sonho meu também, ter o meu escritório, tá? Mas é que nem eu sempre falo, dá para se atender em qualquer lugar, dá para se planejar um atendimento em qualquer lugar, tá? Então essa questão do ponto comercial, ela foi mais do nosso mercado regional, que é isso que é bom vocês entenderem também, né? Hoje tem bastante lugares que dá para atender, os pessoais, salas comerciais que vocês alugam. Então hoje em dia mudou muito, né? Mudou muito mesmo. E aí a gente, nessa busca, enquanto eu estava buscando esse ponto comercial, né, vem a mudança de planos, né, que eu tinha comentado com vocês. Por quê?
Porque a Érica também sai do emprego. A gente não esperava, porque até então eu tinha um plano, né? Eu tinha um plano A ali. E aí acabou que, por isso que eu falo que foi o ano do tudo ou nada. Porque agora tinha que dar certo. A gente tinha que fazer dar certo, porque éramos nós dois, né? Éramos nós dois. É que nem eu falo, e agora? Né? A hora que a Érica saiu do emprego também, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí sim, bateu o frio na barriga, porque eu já não tinha mais aquela segurança, né? E aí a gente começou, falou, olha, agora a gente tem que fazer dar certo, e só depende da gente. Simplesmente porque 2016 era o ano do nosso casamento, né? A gente estava organizando o nosso casamento, era um ano de uma crise econômica no Brasil, né? A pior dos últimos 6 anos na época. Então a pior decadência do Brasil em 2016. E ninguém estava investindo em nada, né? E a gente, com o emprego estabilizado, sai para montar um escritório de fotografia. Realmente, a Érica me apoiou desde o começo, minha esposa. Mas alguns familiares acharam que a gente estava doido. Não doido assim, chamando a gente de doido, mas eles falavam pra gente que não era o momento de arriscar, não era o momento de querer abrir um negócio, né? Mas para mim também, o que a gente queria fazer não era um negócio, né? E ia ser difícil eles entenderem isso. E por isso que a gente acreditou. E a gente falou, a gente tem que fazer dar certo, cara. A gente tem que fazer dar certo. Agora não tem pra onde a gente correr. Não dá pra mim voltar pro meu emprego. Se eu não vou conseguir ganhar o que eu ganhava antes. E a Érica também estava cansada da profissão dela. Ela não conseguia, naquele momento, voltar a fazer aquilo que ela fazia. Então, realmente, a gente falou, tem que dar certo. E aí nós começamos, eu e ela. A partir daí, ela vem trabalhar com a gente. Ela vem trabalhar comigo. Desde a montagem do escritório, né? Porque eu saí em fevereiro, a gente montou o escritório em maio. Tanto que agora, dia 20 de maio, né, o escritório fez 5 anos. O escritório fez 5 anos. Então ela vem já me ajudando a construir isso, a construir esse sonho. Até então, a ideia não era ela fotografar, né? Ela era prestar toda assistência, marketing, fazer toda a parte, porque a Érica é formada em designer, então era para fazer toda essa parte, né? E devagarzinho foi que ela acabou se inserindo também na fotografia. E aí a gente tentou montar um escritório com algumas ideias diferentes, né? Porque 20 de maio a gente faz a abertura oficial do escritório, né? Com os 20 mil reais do meu acerto, que eu tinha trabalhado 4 anos e meio. Peguei meu 13º, férias e o fundo de garantia. Simplesmente, realmente o escritório ficou 20 mil reais para montar. E depois eu gastei um pouquinho ainda, ar-condicionado, alguma coisinha tinha que colocar. Então, assim, foi em média de 20 a 25 mil reais que nós gastamos para montar o nosso escritório. E eu e ela passamos a ter como segurança o nosso seguro-desemprego, né? Ainda a gente tinha essa, vamos dizer assim, essa segurança que eu tinha meu seguro-desemprego e ela também tinha o seguro-desemprego dela. E a gente inicia o escritório com uma nova proposta, né? Tanto com uma nova proposta de ambiente, como também uma nova proposta de fotografia, que a gente já vinha construindo isso, né? A gente já acreditava numa fotografia diferente. Tanto que nós não montamos um estúdio. Hoje ele é um estúdio, mas, que nem a gente fala, devido à mudança dos planos que Deus planeja, né? Então, nós nunca trabalhamos com estúdio. Então, a ideia era montar um escritório personalizado para atendimento, porque a nossa região sempre foi carente de atendimento. Então, a gente sempre deu muita ênfase na questão de atendimento. Então, a gente abre um escritório com essa ideologia de fazer um bom atendimento, de fazer algo, além de um bom atendimento, não ser 100% comercial, né? E a gente começou a passar para os noivos aqui a ideia, para os noivos e para os clientes também em geral,
a ideia do nosso trabalho, qual era realmente a ideologia do nosso trabalho, o porquê nós fotografávamos, o porquê a gente fazia o nosso trabalho daquela forma. Então o cliente ele vinha aqui, né, a nossa noiva, a nossa gestante, a nossa família, eles vinham aqui e eu não apresentava fotografias para eles, eu não falava como o meu trabalho era bom, não. Eu falava como iria ser bom para eles ter aqueles momentos registrados, né? Então a gente começou a fazer um pouco o inverso. A gente começou a apresentar como era bom ter fotografias em família. A gente começou a apresentar como era bom ter fotografias do filho para apresentar para ele daqui 5, 10 anos. Como a fotografia poderia realmente ser uma herança familiar. Então, é assim que a gente construiu o nosso trabalho, é assim que a gente construiu a nossa fotografia, realmente naquilo que a gente acreditava, que eram as pessoas, os seus sentimentos e emoções, e era isso que a gente buscava, que a gente buscou e busca até hoje no nosso trabalho, e pra mim vai ser uma busca eterna, né? A gente nunca vai estar realmente bom nisso, né? A gente sempre vai ter, sempre vamos ter algo a aprender, sempre vamos ter algo a dar aquele estalo assim, então, olha, é isso, dá para fazer diferente. E com isso, né, como eu tinha a Érica, né, trabalhando já comigo, a gente começa também numa divulgação diferente, numa divulgação nas redes sociais dinâmica, numa divulgação que na época, lá em 2016, não eram todos os fotógrafos que faziam na nossa região. Então as pessoas viam aquilo e queriam aquilo para elas, né? Ou queriam pelo menos ter a experiência de fazer um ensaio com a gente, de fazer um trabalho com a gente, né? Por causa dessa divulgação diferente que a gente estava fazendo nas nossas redes sociais. E depois de um 2016 de arriscar, de um 2016 de abrir o nosso próprio negócio, de empreender realmente, né, na fotografia, e de ter também, já em 2016, o nosso trabalho reconhecido, não com a força, com o reconhecimento que tem hoje, mas ele já vinha com um reconhecimento contínuo aqui na nossa região. E 2017, 2018, 2019 foram anos sensacionais de fortalecimento e de valorização da nossa marca, porque nós trabalhamos muito, nós expomos muito o nosso trabalho, nós expomos muito a nossa ideologia de trabalho, nós expomos muito quem nós éramos e o porquê a gente fazia o trabalho da forma que a gente fazia. Então foram anos essenciais para o nosso crescimento e evolução da nossa fotografia também. Foram muitos trabalhos, foram muitos eventos que foi realmente trazendo ainda mais confiança naquilo que a gente fazia, né? E 2017, 2018 foi assim, foi de fortalecimento, foi de valorização da marca, tanto que em 2019 as portas se abrem mais ainda graças à fotografia, por nós vivenciarmos mais uma experiência que eu jamais pensei que vivenciaria, que eu sempre pensei que eu nunca poderia fazer isso na minha vida, né? Que foi a realização de um sonho. Isso aconteceu em maio também, engraçado, né? Tudo maio, né? Isso aconteceu em maio de 2019. Graças à fotografia, nós viajamos para a Europa, né? Eu nunca imaginava fazer uma viagem dessa na minha vida. A Érica já tinha feito uma viagem internacional, já tinha ido para a China, mas eu não tinha vivenciado isso ainda, e nem é sério, gente. Eu não imaginava que eu poderia fazer uma viagem dessa na minha vida. Eu acho que se me perguntasse lá em 2010, ou em 2014 mesmo, você sabia que você vai fazer uma viagem para a Europa? Eu falava, não, isso não é para mim não. Não é para minha vida, não é para o meu estilo de vida.
né? Eu nunca vou ter condições de fazer isso. E a fotografia, ela simplesmente jogou isso no meu colo, né? De que forma? A passagem, como nós tivemos a passagem? Permutamos com noivos da agência de viagem, né? Ou seja, eu não tive custo na passagem. Simplesmente troquei o meu serviço, né? Serviço, viu, pessoal? Não vou ter produto para entregar lá na frente, mas é o mínimo, é o meu custo. Então, as passagens realmente foi a troca do meu serviço, né? Tá, e daí? E aí, onde nós iríamos ficar lá? Para onde nós fomos? A fotografia entra de novo. Fotografamos um casamento de um casal fantástico, que são nossos amigos pessoais. Inclusive, corre muito risco, né, de quem contrata a gente virar amigo, então, né, já vai... Quem tem interesse de contratar a gente já corre o risco. E esse casal, a noiva era de Cianorte, né, o noivo era de... Eu acho que na época era de Florianópolis. E eles moravam em Dublin, na Irlanda. E vieram fazer o casamento aqui no Eden Garden, em Maringá. E aí que eu falo, pessoal, da valorização da sua marca, da competência em você divulgar o seu trabalho, em você ter o seu trabalho reconhecido e você ter a sua marca e você ter um gerador de valor na sua marca, né? E você também ter uma boa divulgação nas redes sociais, né? Porque as redes sociais é a nossa vitrine. Apesar dessa noiva ser de Cianorte, né? Ela poderia contratar qualquer fotógrafo que ela quisesse, mas não, ela escolheu a gente. E eles moravam em Dublin. Nós fizemos o casamento deles no Eden Garden em maio também. Olha só, em maio de 2018. Em maio de 2018 nós fizemos o casamento deles, não me recordo mais ou menos o dia. Em maio de 2018 nós fizemos o casamento deles. E como a Érica, né, a designer, a minha esposa, então ela também criou toda a identidade visual do casamento deles. E a Ju, né, o casal é o Rafa e a Ju. A Ju veio para cá já 30 ou 40 dias antes do casamento, para dar continuidade e finalizar as coisas que tinha que finalizar. E a gente conviveu muito juntos, e nós acabamos virando amigos, pessoal. E aí nessa brincadeira, tal, eu falei assim, a gente vai entregar o álbum para você lá, viu, lá na casa de vocês. Eu falei assim, daí eles falaram pra gente, as portas estão abertas para vocês. Mas nunca eu imaginava que isso ia acontecer, né? Nunca que eu iria conseguir fazer isso. E graças à fotografia, tudo se encaixou. Tudo se encaixou, permutamos a passagem com um casal e já tínhamos onde ficar, né? Ou seja, já não tive custo com a passagem e também não ia ter custo de hospedagem. Já tá bom, né? Porque é em euro o negócio lá, já tá bom. E aí planejamos essa viagem, né? Na Irlanda já tínhamos onde ficar, que era na casa do casal. Ficamos 9 dias na Irlanda. Só que aí que entra, galera, aí que entra também um pouco da questão de ser empreendedor, de você querer realmente trabalhar por aquilo, fazer algo. Aí, como a gente tinha o contato deles lá, a gente já começou a anunciar que nós estaríamos lá em tal período, né? E em Dublin tem uma colônia muito grande de brasileiros que trabalham lá, que moram lá. Porque lá, se eu não me engano, é um dos únicos países, né, que você pode estudar e trabalhar. Então, por isso que é um destino muito procurado para intercâmbio para os brasileiros. Então, a gente começou a postar, vamos estar tal dia aí, postamos um pouco do nosso trabalho, e a gente conseguiu fechar 4 ensaios lá, de brasileiros. Então, fora isso, ainda ganhei uns 500 euros lá, trabalhando ensaios de 1 hora. E ainda consegui faturar uma grana lá. E é claro que eu gastei tudo lá, né? Porque melhor você ganhar em euro do que gastar em euro, né? E realmente já era isso, né? Eu falei assim, a gente gasta lá, pra viagem, pra essa experiência que a gente vai ter.
e acabamos trazendo esse portfólio internacional também de lá. Fora os noivos que nós fotografamos eles lá também, porque eles tinham a roupa de noivos ainda, fizemos um ensaio de 1 ano de casado deles, trouxe esse portfólio, trouxe mais portfólio ainda internacional dos casais e famílias que a gente fotografou lá, em cenários absolutamente lindíssimos, né? Então, tudo graças à fotografia, simples assim, não teve nada, não teve nada que interferiu por fora, foi tudo graças à fotografia. E lá levamos o álbum pessoalmente para eles, né? Realizamos esse sonho. Então ficamos 9 dias em Dublin, na Irlanda, e nisso alugamos um carro, viajamos os 3 cantos da Irlanda para conhecer aqueles pubzinhos, aquelas regiões mesmo que a gente só via na internet, e realmente foi fantástico, foi uma viagem fantástica. E aproveitando que a gente estava lá, já conhecemos Paris e Londres, né? Paris, só vi em filme, gente, nunca imaginei que eu ia para Paris, nunca imaginei que eu ia ver a Torre Eiffel na minha vida. Mas a fotografia proporcionou isso para mim. E às vezes eu até paro para falar com a Erika, falei assim, nossa, aonde nós chegamos, né? E aonde a gente ainda vai conseguir chegar batalhando e trabalhando. Só que assim, gente, não foi fácil. Desde a decisão de se demitir, né? E viver de fotografia, de ter uma empresa, porque muitas pessoas pensam que fotografia não é uma empresa, só porque nós prestamos serviço, mas é uma empresa, nós temos CNPJ, nós temos um custo fixo, tá? Então realmente a fotografia é uma empresa, então ela traz a mesma responsabilidade que qualquer outra empresa, e você trabalha muito mais do que sendo funcionário. Então, 2017, 2018 e 2019, a gente trabalhou muito para poder fazer, mas muito mesmo, para poder realmente realizar esse sonho, para a fotografia proporcionar já essas novas experiências para a gente, né? E depois disso, a fotografia, a gente começa a aparecer também um pouco no mercado regional, né? Ou seja, fotografamos já em Santa Catarina, fotografamos em São Paulo, fotografamos em Curitiba, foram essas cidades que a gente já conseguiu fotografar, já conseguiu ter experiências lindíssimas, já fomos para pré-wedding em Natal, já fomos para pré-wedding em Florianópolis, já fomos para pré-wedding para Serra, em todo lugar, assim, já conhecemos muitos lugares do Brasil que a gente nem imaginava conhecer pela fotografia, e tudo pago, né? Tudo pago pelos casais. A fotografia ela proporciona muito isso, a conhecer novos lugares, a conhecer novas pessoas, tá? E tudo realmente é um conjunto de fatores. O casal tá feliz em estar com vocês, em estar pagando as despesas para você estar viajando com eles, para você fotografar os momentos deles, né? Então é uma loucura. A fotografia ela é fantástica quando você começa a enxergar além de simplesmente foto. Então vamos lá, pessoal, o ano que eu não queria chegar, mas faz parte da nossa história, faz parte do que a gente vem vivendo, faz parte da fotografia também, e eu vou compartilhar com vocês também como foi o nosso ano de 2020, né? Início do ano, tudo mais que bem, né? Nós acreditávamos que seria o nosso melhor ano, que seriam, porque nós tínhamos muitos casamentos fechados para 2020, que seriam lindíssimos, que seriam diferentes, que seriam fora da cidade, que nós teríamos um certo conteúdo totalmente diferente para a gente realmente conseguir conseguir aquele perfil que a gente vinha trabalhando com o nosso trabalho para conquistar,
E tudo isso é parado em março de 2020 pela pandemia, né? Nós estávamos lá em Natal fotografando, literalmente bem tranquilos, e porque os noivos que a gente estava fotografando lá, eles eram donos de agência de viagem, inclusive viagem é os noivos que eu perguntei a passagem para a Europa. Estávamos fotografando o pré-wedding deles em Natal e vem a bomba, né? Vem a bomba dos primeiros infectados aqui em Cianorte. Até então a gente falou, não, isso aí não vai se fechar a cidade não, até parece. É a pessoa fechar o comércio? Jamais, nunca aconteceu isso na vida. A gente pensava que seria mais branda, né, que nem foi o H1N1, mas não foi. Esse vírus veio realmente para ficar e não quer ir embora. E lá já se começaram as preocupações, tanto nossa quanto do casal também, porque os clientes já começavam a falar em cancelamento de viagem para eles já começavam a ficar preocupados, e aí nós tínhamos uma responsabilidade ainda maior de tranquilizar eles e fazer que com isso não aparecesse no pré-wedding deles, porque eles estavam investindo para a gente estar lá em Natal, né? Porque quando a gente viaja para os pré-weddings, todas as despesas são pagas pelos noivos, desde deslocamento, hospedagem e alimentação, de todos os dias que a gente está a serviço dos noivos. Então, todas as despesas são pagas por eles. Então, o investimento é alto. Então, e a nossa responsabilidade aumenta muito mais ainda para entregar um trabalho que realmente agrade eles, que realmente seja aquilo que eles esperavam. Porque você imagina, você tem um investimento altíssimo e quando você entrega o estado do trabalho, os noivos não gostam. Então, realmente a responsabilidade é muito grande, tá? A responsabilidade é muito grande, principalmente quando a gente vai para pré-weddings para fora e que tem um certo tipo de investimento dos noivos. E aí começa as incertezas do futuro, a estabilidade econômica, e aí chegamos em Cianorte. A gente quase não chega em Cianorte, né? Porque os aeroportos já estavam começando a fechar. A gente quase não chega, mas a gente chega em Cianorte, eu acho, na quarta-feira. Eu acho que na quinta ou sexta-feira a cidade fecha. E aí a gente dá aquele baque, né? Falei, como assim a cidade fecha? Noivas que a gente tinha no final de semana, desesperadas, e a gente começa ainda não com toda a ciência do que estava acontecendo, mas a preocupação já começa a acontecer, né? Porque é um vírus que se contamina muito rápido. E aí a gente já começa a se preocupar, né? E aí começa os adiamentos, começa os cancelamentos de evento. Pensa bem, galera, a gente vinha de 2017, 2018 e 2019 voando, e a gente ia começar 2020 a jato. Até fevereiro já tínhamos fechado muito casamento e seria um ano magnífico pra gente, seria um ano realmente de ainda mais valorização da nossa marca. E vem a pandemia e te joga um balde de água fria em tudo aquilo que você estava construindo desde 2016, em tudo aquilo que você estava acreditando desde 2016. Quando realmente todo aquele seu trabalho estava começando a te dar frutos, você tem que literalmente parar. E não é a questão nem de se começar do zero, é a questão de como lidar em se começar do zero a cada mês. Porque a cada mês a gente tinha os casamentos cancelados e adiados. Quando vinha o adiamento, tranquilo, a gente se adequava. Nem é tranquilo, porque você estava perdendo 2 datas. Mas quando viu o cancelamento, que você não conseguia encaixar a data e você tem que devolver o dinheiro para a noiva. Como que fica você não faturar e ter que devolver? Como se manter nesse momento? O que fazer? E aí realmente dá aquele baque na gente, a gente começa a pensar como vai ser daqui para frente, se realmente a gente vai se manter,
nessa profissão, como vamos entender isso, o que vai ser isso, mas a gente começa a se perguntar, nós não fizemos tudo isso, nós não trabalhamos tudo isso para desistir aqui. Então vamos viver um mês de cada vez. Vamos viver um mês de cada vez. Tanto que em 2020 a gente consegue se manter. Por quê? Porque as pessoas não sabiam o que era esse vírus ainda. Então quem estava organizando o casamento para 2022, para 2021, desculpa, quem estava organizando o casamento para 2021, 15 dias depois voltou a organizar, porque pensou que isso ia durar um mês, 2 meses, né? E continuaram a fechar os casamentos e os eventos não estavam acontecendo, né? Mas elas pensavam que isso ia acabar logo. E quem estava planejando o casamento para 2021 continuou planejando e fechando os casamentos, né? Porque pensou que isso iria durar o ano todo, né? Pensou que até o final do ano essa pandemia já teria acabado, né? E foi um ano que nós ficamos sem fotografar eventos até metade de setembro. Até metade de setembro de 2020, ou seja, de março a setembro, eu voltei a fotografar um casamento, eu acho que foi dia 15 de setembro, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Que nós voltamos a fazer os eventos, e ainda entre aqueles fecha e não fecha, né? Conseguimos fotografar alguns casamentos do final do ano, e realmente, até então, nós ainda conseguimos ficar vivos, né? Vamos dizer assim, nesse ano de pandemia. Por quê? Porque a gente já tinha também um fortalecimento da nossa marca que ajudou, né? Ajudou a gente a se manter nesse momento, Tanto com os fechamentos, né? Que os noivos já conheciam o nosso trabalho, a nossa marca já estava reconhecida, já estava no ouvido das noivas, e a gente conseguiu se manter. E daí, com a volta dos eventos no final do ano, né, mesmo com restrição, a gente postando os casamentos acontecendo, as noivas ainda estavam animadas. Então até dezembro a gente continuou fechando o casamento, só que assim, a empresa não cresceu, nós simplesmente se mantemos, né? Nós simplesmente se mantemos nesse período de 2020, que a gente conseguiu realmente aí, vivendo um mês de cada vez, conseguir chegar aqui, conseguir estar vivos até hoje. E em 2021, né, no nosso atual ano, veio a piora da pandemia, né? E com a piora da pandemia e com o decreto de fevereiro, né, aquele decreto mais inflexível, que realmente estava fechando novamente o comércio, fechando os eventos, fechando realmente tudo. O que acontece? A procura por casamento reduz a zero, literalmente reduz a zero. Por quê? Porque as noivas já estavam mais cientes que esse vírus não era brincadeira e que ele não iria embora tão cedo. Então as noivas que estavam planejando o casamento até para o final de 2021 e 2022 param de organizar o casamento, porque elas também têm a incerteza se na data de que ela vai organizar o casamento dela vai acontecer ou não. Então elas preferem paralisar. E com isso, a gente realmente reduz a zero a procura, reduz a zero os pedidos de orçamentos para casamentos, né? Que é o nosso forte, que é o nosso carro-chefe do nosso escritório, da nossa empresa. E com isso começa realmente a preocupação. Começa momentos difíceis e que exigem grandes sacrifícios, né? E uma delas até foi cogitado a gente fechar o escritório, porque eu não estava atendendo mais, eu não estava usando o escritório praticamente, com os eventos fechados, né? Porque não pode fazer evento ainda, né? Até agora nós não podemos fazer eventos. Com os eventos fechados, o meu escritório estava parado e eu não estava faturando. Então, como que eu ia manter o meu escritório? Não tinha como manter o meu escritório. Então, realmente,
esse momento de agora, de fevereiro, agora até final de maio, realmente é o pior momento da nossa carreira. Nós estamos vivenciando o pior momento da nossa carreira, que fez nós pararmos para pensar. É isso mesmo que a gente ainda vai lutar? A gente ainda vai continuar? Ou a gente vai tentar outra coisa? Né? Por essa incerteza de não sabermos quando isso vai voltar. E aí começa a entrar também, desde lá atrás, desde quando nós queríamos algo diferente, queríamos apresentar um trabalho diferente, começa um pouquinho do nosso espírito empreendedor, né? Porque empreender, galera, não é simplesmente abrir uma empresa. Empreender é você sempre estar ativo, é você sempre estar buscando novas ideias, é você sempre estar criando novos produtos, é você sempre estar buscando conhecimento, é você sempre estar fazendo novas parcerias, é você sempre estar buscando novas ideologias de trabalho. Isso é empreender. Não é se abrir uma empresa e falar, agora só vai, o meu produto está ali. Não é. Empreender é algo muito além de ter uma empresa. E aí a gente começa a pensar, né? Fala assim, pra gente não fechar o escritório, nós temos que ter uma renda para ele pelo menos se manter. E desde o começo do nosso trabalho, a gente não é que nós éramos contra estúdio, a gente realmente não queria fazer esse tipo de trabalho. Foi uma escolha nossa, não, o nosso trabalho sempre será externo. Foi uma escolha nossa, né? Não é por não gostar, mas foi uma escolha nossa de não ter estúdio, de não fazer fotografia de estúdio. E aí, em pesquisa, em fazer algo diferente também, mesmo sendo um estúdio, nós montamos o nosso estúdio de luz natural. Um estúdio que a gente entrega um trabalho diferente também, cenários minimalistas, cenários que a gente cria, cenários que a Érica desenvolve. Então a gente quis trazer algo exclusivo, algo também que conversasse com a nossa marca, né? Porque a fotografia de estúdio, ela é mais fria, ela é mais pousada. E nós sempre tivemos... a gente sempre teve dificuldade em trabalhar dessa forma, né? Porque a gente acreditava em um outro estilo de fotografia, na fotografia com naturalidade, na fotografia com espontaneidade, com uma fotografia que tivesse sentimento. Mas aí a gente começou a pensar, falei assim, mas dá para fazer isso também, mesmo sendo no estúdio? Dá para mudar? Dá para se fazer algo que seja legal, algo que seja diferente do que as pessoas já fazem? E aí nós criamos o estúdio, né? O Estúdio Vila, que fica aqui no nosso escritório mesmo. É um espacinho pequeno, mas que já vem faturando bastante, que já vem que só ele, só o estúdio, só essa partezinha que a gente fez no nosso escritório está fazendo nós mantermos o espaço todo, tá se gerando, ele está mais que se pagando, né? E a partir de uma simples ideia, uma simples mudança, porque pra gente, eu tinha dificuldade de aceitar o estúdio, mas a gente sentou e falou assim, olha, eu não sei fazer outra coisa, eu sou fotógrafo, cara, eu não tenho como fazer outra coisa, a gente tem que se virar, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí nós criamos o Estúdio Vila, de novo, vivendo um mês de cada vez, mas com uma dificuldade um pouco maior agora, sobrevivendo também um mês de cada vez, e com uma esperança, né? Com uma esperança que tudo volte não ao normal totalmente, mas que nós possamos pelo menos voltar para os eventos no segundo semestre, mesmo que seja com as restrições, mas que nós possamos trabalhar. E com tudo isso, pessoal, com toda essa nossa história, com tudo que a gente vem passando hoje, a principal dica que eu tenho para dar para vocês é não fique parado,
Não fique parado, porque nada, gente, nada se resolve sozinho. Tudo depende de você correr atrás, de você querer mudar, de você querer ser outra pessoa e de você querer vencer, né? O escritório era algo que eu não imaginava, que eu não queria, mas é algo que eu tive que me adaptar, colocando o nosso estilo de trabalho. E sejam mais empreendedores, busquem coisas novas, estudem mais, tragam novas ideologias de trabalho, façam mais parcerias. Não leve a concorrência como algo ruim. Vejam a concorrência como algo bom, porque você precisa da concorrência para sobreviver. Você precisa da concorrência para se reinventar. Olhe o lado bom, comece a olhar mais o lado bom das coisas. Levanta literalmente a bunda da cadeira e tentem buscar o novo, tentem se reinventar, porque isso é tudo que eu consigo, isso é tudo que eu consigo passar para vocês, de tudo que eu aprendi desde quando as coisas estavam boas e desde quando as coisas começaram a ficar ruins. Que cada vez mais tudo depende da gente, nada depende dos outros, tudo depende de vocês. Beleza? Então essa foi um pouquinho da nossa história, literalmente bem contada, desde quando nós começamos em 2014 até os momentos de hoje, tá? Até os momentos de hoje, eu quis compartilhar um pouquinho para vocês de como foi a construção de tudo isso e como que tudo isso ainda está acontecendo pra gente e vai, se Deus quiser, se Deus abençoar, e a gente ainda vai conseguir grandes vitórias ao longo dos próximos anos e que eu tenha próximos anos com mais ideias para dar para vocês. E aí, pessoal, gostaram da história? Se identificaram em algum momento? Então segue a gente aqui, que a gente vai estar postando muito conteúdo para vocês se inspirarem com isso. Beleza? Um forte abraço e tamo junto!